Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje eu resolvi fazer um vídeo baseado numa pergunta que um seguidor aqui do canal fez. Ele perguntou: Felipe, o que é melhor, investir em fundo imobiliário de recebíveis, os fundos de papel, ou em fundos de infraestrutura? E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui explicando as principais diferenças existentes entre esses dois ativos. E já adianto que não existe um melhor do que o outro. O interessante é a gente conseguir compor uma carteira diversificada com essas duas classes de ativos, uma vez que essas duas classes de ativos elas se complementam muito bem em uma carteira ali diversificada de investimentos. Mas antes da gente ir para o tema do vídeo de hoje, lembro você de conferir aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços que são prestados por mim, começando ali pelo nosso grupo VIP de WhatsApp, apenas R$15 por mês. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os benefícios que os membros possuem. Tenho certeza que você vai gostar bastante do nosso grupo. Segundo aviso, se você tiver interesse em contratar uma consultoria de investimentos comigo, para que eu monte uma carteira para você do zero ou que eu analise a sua carteira já montada, entre em contato também comigo pelo WhatsApp. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você ser direcionado para conversar comigo ali pelo WhatsApp. Lá eu te passo maiores informações de como funciona o serviço de consultoria. E para finalizar, convido a você a conhecer o meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira. Basta clicar no link contido aqui embaixo da Hotmart, você vai ser direcionado para a página de vendas do livro, apenas R$ 34,90. Você ainda pode passar lá em 2, 3 vezes, de acordo ali com o seu orçamento. Lá na página de vendas eu deixei alguns exemplares de páginas para você ver que a linguagem que foi utilizada é uma linguagem extremamente fácil de ser compreendida, justamente para que você consiga colocar em prática ali todos os ensinamentos do livro, assim como também tem um sumário com todos os capítulos ali que estão contidos no livro. Tenho certeza que esse livro pode te ajudar muito na sua jornada de investidor. Feitos os nossos avisos, vamos lá para o vídeo de hoje. Então, quais seriam as principais diferenças entre os fundos de infraestrutura e os fundos imobiliários de recebíveis? Antes disso, vamos explicar, o que seria um certificado de recebível imobiliário, que é o principal título de renda fixa utilizado ali dentro dos fundos imobiliários de recebíveis, os fundos imobiliários de papel, e explicar também o que são debêntures, que são ali os ativos que compõem os fundos de infraestrutura. Então, o que seria um CRI, o Certificado de Recebível Imobiliário? Vamos imaginar que você financia um apartamento, tá? E aí você vai lá, financia ali seu apartamento, compra um apartamento financiado no valor de R$500 mil, por exemplo. Outras pessoas também vão comprar outros apartamentos naquele mesmo empreendimento, naquele mesmo prédio, e a grande maioria irá comprar ali de forma também financiada, Hoje em dia são poucas as pessoas que têm condições de realmente comprar um imóvel ali à vista. A grande maioria ali ela vai comprar de forma financiada. E aí a construtora vai pegar ali esse contrato de financiamento com o Zezinho, com o Guinho, com o Betinho e com você. Então vai pegar esses 4 contratos ali de financiamento e vai levar para uma empresa chamada de securitizadora. Quando chegar na securitizadora, a construtora vai mostrar ali, eu tenho aqui nesses 4 contratos de financiamento que foi feito dessa forma, enfim, vai ali destrinchar todo ali esse contrato para a securitizadora ver ali quais são as condições que foram contratadas ali aquele financiamento, e assim vai. E a securitizadora ela vai pegar aqueles contratos, ela vai securitizar aquilo dali e vai transformar num certificado de recebível imobiliário. Só que nessa forma que é feito, que são de várias pessoas, a gente fala que ele é um CRI pulverizado, porque ele tem vários devedores ali dentro dele, não é somente uma pessoa. E aí o que acontece? Depois, quando você começar a pagar as parcelas ali do seu financiamento, esse dinheiro ele vai direto para a securitizadora, ele não passa mais pela mão da construtora. Qual é o benefício que a construtora tem de securitizar esses contratos? A construtora ela vai precisar daquele dinheiro para poder tocar a obra dela, para poder, enfim, investir em outros terrenos, para poder construir outros empreendimentos, outros prédios. Então ela não pode ficar esperando ali 10, 15, 20 anos
para poder receber aquele valor ali de forma financiada, de forma parcelada. Então, ela leva esses contratos de financiamento até a securitizadora vai securitizar aquilo dali e vai adiantar todo aquele fluxo de pagamento, aquele fluxo de caixa que a construtora iria receber advindo daqueles contratos de financiamento à vista. Então vamos imaginar que naquele exemplo que eu dei, né, você financiou o seu apartamento de R$500 mil, o Zezinho também de R$500 mil, enfim, todos os apartamentos foram financiados ali por R$500 mil cada um. E aí, somando os 4 ali, eu teria 2 milhões. A securitizadora vai virar para a construtora e falar assim, tá, eu vou pegar isso daqui e eu te entrego ali 1.600.000, tá bom? Você aceita? A construtora vai pegar aquele 1.600.000, claro que ela não pode exigir, né, o recebimento de 2 milhões, porque a securitizadora ela vai ganhar justamente nessa diferença ali do valor que foi contratado no financiamento, que seja de 2 milhões, e aquele valor que ela efetivamente vai pagar para a construtora. Então ela teria um lucro nessa operação, nesse exemplo que a gente está dando, de 400 mil. E então a construtora vai pegar aquele 1.600.000 e vai investir ali no prédio, vai investir ali para comprar material para continuar a construção, enfim, para comprar outros terrenos. Aí a construtora vai investir ali da melhor forma que lhe convém. Já o que ocorre com a parte ali do financiamento? A partir daquele momento, todos os pagamentos que serão realizados no financiamento, eles irão para a securitizadora. E aí não passa mais pela mão da construtora, não passa mais pela mão ali da empreiteira. Então todo esse fluxo de pagamento agora vai ser direcionado para a securitizadora, já que ela comprou aqueles direitos creditórios da construtora. Tá? E aí o que vai acontecer nesse caso? Quando a securitizadora ela transformar aquilo dali num CRI, ela vai pegar esse CRI e vai começar a oferecer no mercado, vai começar a oferecer para os investidores. E aí existe a possibilidade de eu investir em CRI de forma avulsa, né? Eu, pessoa física, ir lá comprar um CRI, e existe também a possibilidade de um fundo imobiliário ter interesse em comprar aquele CRI. Existe ainda a possibilidade de uma outra modalidade de CRI, que seria o CRI corporativo. Que é nesse caso do CRI corporativo, a gente não tem essa multiplicidade de devedores. É apenas um devedor, é apenas uma empresa que vai ser devedora ali daquele CRI. E aí um exemplo de em que situação pode ocorrer esse CRI corporativo. Hoje em dia, a gente vê aí com muita frequência, hoje em dia é difícil você encontrar um fundo imobiliário que não esteja alavancado, fundo de tijolo também. E aí, como é que esses fundos eles se alavancam? Justamente uma das modalidades que ele tem para se alavancar é fazendo isso que eu vou falar aqui agora nesse exemplo do CRI corporativo. Vamos imaginar que um fundo imobiliário ele realizou um contrato atípico com uma empresa. E aí esse contrato atípico ali vai ter o prazo de 20 anos, tá? Então o contrato atípico ele traz uma segurança muito grande para o fundo imobiliário, porque ele tem uma previsibilidade muito grande, né, no recebimento daqueles aluguéis, e a segurança que ele fornece para o fundo imobiliário também é muito grande, porque se a empresa resolver rescindir aquele contrato antes do vencimento, a empresa tem a obrigação de pagar todo aquele valor ali remanescente para o fundo imobiliário. Então isso aí traz uma segurança muito grande. E aí o fundo imobiliário ele pega esse contrato atípico e leva para uma securitizadora. Ele fala assim, securitizadora, eu tenho um contrato atípico com a empresa A no vencimento de 20 anos e eu tenho um fluxo para receber de aluguéis de tanto nesse período de 20 anos. Eu gostaria de securitizar esse meu fluxo de aluguéis, né, esse meu fluxo de recebimento de aluguéis, para que eu invista, sei lá, na compra de um novo imóvel, na construção de um galpão, enfim. Aí vai depender ali do que o fundo quer fazer com isso. A securitizadora vai pegar aquilo dali, vai analisar para ver, enfim, se vale a pena ou não, se é seguro, se não é, enfim, fazer o dever de casa dela. E aí ela vendo que aquilo dali tem lastro, que aquilo dali vale a pena, que aquilo dali oferece uma segurança para a securitizadora, ela vai antecipar aquele fluxo de recebimento daqueles aluguéis para o fundo, à vista, e ela vai ficar ali recebendo ali aqueles aluguéis a partir daquele momento. Então, esse daí seria um exemplo de um CRI ali corporativo. Tá? Por outro lado, o que seria uma debênture? A debênture é
também um título de renda fixa, assim como o CRI, tá? Então o CRI também é um título de renda fixa, os dois são títulos de renda fixa. E só que a debênture, ela é emitida por uma empresa que não seja do setor financeiro. Então ela não pode ser do setor financeiro. E aí o que ocorre? A empresa ela vai emitir essa debênture para que ela possa captar ali um empréstimo, para que ela possa pegar um dinheiro emprestado no mercado de forma mais barata do que ter que recorrer ao banco, por exemplo. E o objetivo dela é captar esse recurso no mercado para que ela possa investir ali na operação da empresa, em ampliar ali a produção, em ampliar o maquinário, enfim, aí vai depender do investimento que aquela empresa quer fazer. Feita então essa definição de o que seria debênture e do que seria CRI, quais seriam então as principais diferenças para os fundos de papel e os fundos de infraestrutura? Vamos lá, começando pela parte de tributação. Os fundos imobiliários, na grande maioria das vezes, eles, para a pessoa física, eles vão ter isenção ali no momento em que eles pagam os proventos. Claro, ele vai ter que se enquadrar em alguns requisitos, né? Agora houve ali a mudança nos requisitos, tem que ter uma base ali maior do que 100 cotistas, enfim. Mas ele se enquadrando nessa regra, os cotistas ali estão isentos do recolhimento do imposto de renda. Tá? Só que quando eu vendo uma cota de fundo imobiliário com lucro, eu sou obrigado a recolher um imposto de renda de 20% em cima desse meu lucro obtido nessa operação. Então vamos imaginar que eu tenha comprado uma cota por 100 e vendi ela por 120, ou seja, eu tive um lucro de 20%. Eu tive um lucro de R$20. Nesse caso, eu vou ter que recolher um DARF ali de 20% em cima desses R$20, que foi meu lucro que eu tive nessa operação, tá? Claro, aí tem a situação ali, né, que poxa, eu só posso recolher DARF a partir de R$10 e tudo mais, mas aqui é somente para vocês entenderem como seria ali o cálculo nessa questão aqui de tributação dos fundos imobiliários. Já os fundos de infraestrutura, eles têm isenção total de imposto de renda, quer seja no recebimento das amortizações ali de rendimentos, dos proventos, dos rendimentos, enfim, depende do nome ali que você quiser falar, né? Assim como também se você vende essas cotas desses fundos de infraestrutura com lucro. Então, nesse mesmo exemplo que eu tinha dado, vamos imaginar que você compra uma cota de um fundo de infraestrutura por R$100 e vende ele por 120. Esse lucro que você teve de R$20, ele é isento de tributação. Você não precisa recolher nenhum tipo de imposto ali em cima desse lucro obtido. Claro, aqui para pessoa física também. Uma outra diferença que a gente tem entre fundo imobiliário e fundo de infraestrutura é o seguinte: os fundos imobiliários, por lei, eles são obrigados a distribuir 95% do lucro dele no período de 6 meses. Então, semestralmente, os fundos imobiliários eles têm que distribuir 95% do lucro. E aí, por questão de conveniência, os fundos imobiliários resolveram pagar de forma mensal. Mas a obrigação do fundo imobiliário é que esse pagamento seja realizado de forma semestral. Então, a grande maioria dos fundos imobiliários, hoje em dia, eles pagam ali de forma mensal para o cotista. Já os fundos de infraestrutura não têm essa obrigação. Tá? Inclusive, já houve situações ali em que fundos de infraestrutura ficaram sem pagar os rendimentos ali por 2, 3, 4 meses. Tá? Então, tem que se tomar cuidado com isso daí. Claro, eles procuram também seguir nessa mesma batida dos fundos imobiliários, de fazer o pagamento ali de forma mensal, mas existem alguns fundos de infraestrutura que têm regra própria que impossibilita que eles paguem os rendimentos em determinados momentos ali de mercado. Então, somente para vocês poderem entender, né? Existe ali alguns fundos de infraestrutura que eles têm o que a gente chama ali de marca d'água. O que seria essa marca d'água? Se o valor patrimonial do fundo estiver abaixo daquele valor que está a marca d'água, ele não pode distribuir rendimentos. Então, por exemplo, vamos imaginar que a marca d'água do fundo seja de R$100, tá? Que foi ali a primeira emissão que o fundo fez quando ele começou a negociar na Bolsa de Valores. Então, a marca d'água dele seria R$100. Se em algum momento o valor patrimonial do fundo, e aí toma cuidado, que é o valor patrimonial, e não tem nada a ver com preço de mercado,
tá? São coisas completamente diferentes. Aqui eu estou falando do valor patrimonial da cota do fundo. Se o valor patrimonial da cota do fundo estiver abaixo de 100, em alguns fundos existe ali uma regra de que ele não pode distribuir rendimentos até que aquele valor patrimonial volte a ficar acima de R$100. Então, como eu falei, já houve ali alguns casos de fundos de infraestrutura que ficaram ali 2, 3, 4 meses sem pagar rendimentos por conta dessa situação. Então, tem que tomar cuidado com isso daí, porque muitas vezes o investidor ele é pego de surpresa, que ele não sabe dessa regra do fundo de infraestrutura e ele fica assim, poxa, o fundo não está mais distribuindo rendimento, não está mais distribuindo aqui amortização de rendimento, poxa, que porcaria, esse fundo é muito ruim, quando na verdade está explicado ali na regra do fundo, né? Só basta o investidor pegar ali, ler o relatório gerencial, ler ali o prospecto do fundo para ele poder entender que existe ali essa regra. Então só tomem cuidado com isso daí, tá bom? Outra diferença ali em relação aos fundos imobiliários de papel para os fundos de infraestrutura. Os fundos imobiliários de papel, eles possuem uma quantidade maior de garantias atreladas ali àquele título de renda fixa, atrelado ali ao CRI. Então, a gente vê ali direto, né, CRIs dentro de fundos imobiliários com diversas garantias, fundo de reserva, alienação fiduciária, cessão de crédito, alienação de cotas ali da empresa. Então, existem diversas garantias ali para tornar o CRI o mais seguro possível. Já nas debêntures, a gente não tem essa quantidade de garantias. Tá? Então, a gente pode dizer assim, que o CRI ele tem um risco maior do que as debêntures, só que os CRIs, pelo fato de terem esse risco maior, eles têm uma quantidade maior de garantias também para dar um suporte caso venha a ocorrer ali alguma inadimplência, caso venha a ocorrer ali algum default, tá? Então, isso daí é importante a gente também saber, porque apesar do CRI, então, ele tem um risco maior, mas ele, pelo fato de ele ter esse risco maior, ele também tem uma quantidade de garantias maior, que é para poder ali dar um certo respaldo para o investidor. Um outro ponto importante, as debêntures, elas têm uma liquidez maior do que os CRIs. Então, vamos imaginar que alguma debênture de um fundo de infraestrutura comece a apresentar problema, ou enfim, comece ali, alguma empresa ali comece a ficar meio mal das pernas e tudo mais. Para o fundo de infraestrutura ele conseguir, né, passar aquela debênture, ele teria uma facilidade maior, porque o mercado de debêntures ele tem uma liquidez ali bem maior do que o mercado de CRIs. Já por outro lado, se a gente tem algum CRI ali com problema e tudo mais, vai ser difícil aquele fundo conseguir passar aquele CRI, primeiro porque o mercado de CRI, né, tem uma liquidez ali bem reduzida quando comparado ali com o mercado de debênture. E segundo, porque quando um CRI já começa a dar problema, a gente já é um problema muito grande, né? Porque vamos imaginar o seguinte, eu começo vamos imaginar aqui que eu tenho uma debênture da empresa A, tá? E aí eu começo a ver notícias saindo no mercado que, poxa, a empresa A esse trimestre teve prejuízo. Aí eu espero no próximo trimestre. No outro trimestre, a empresa A continua dando prejuízo. Se eu tenho uma debênture daquela empresa, eu já começo a ficar ligado. Opa, calma aí, eu estou com a debênture dessa empresa, ela está dando prejuízo aqui já 2 trimestres seguidos, vamos acompanhar mais de perto isso daqui para poder ver o que está acontecendo. E se eu acho que ela pode vir a dar algum problema maior no futuro, eu consigo me desfazer daquele papel ali com uma facilidade maior, né, por conta justamente dessa questão da liquidez. Já nos CRIs, essa situação de eu fazer esse acompanhamento para saber se está tendo problema ou não é mais difícil, né? Claro, os fundos imobiliários eles têm ali equipes que fazem essa diligência para poder ficar acompanhando como é que está essa questão de inadimplência dos papéis, para ver se os pagamentos ali estão todos em dia, enfim, se algum CRI ali está apresentando algum problema ou não, mas reparem, é uma informação já mais restrita, já é uma informação já que eu preciso estar em cima o tempo todo para poder estar acompanhando aquele mercado de CRIs, no caso que eu estou falando, para poder ver se tem algum problema ou não, diferente das debêntures. Então isso daí é um fato que também deve ser levado em consideração. Mas
Qual é a conclusão, então, do vídeo de hoje? Tem algum que é melhor do que o outro? Não, não existe. Como eu falei no início, os dois se complementam. Eu posso ter muito bem essas duas classes de ativos na minha carteira, tanto os fundos de infraestrutura quanto os fundos de papel, porque eles vão se complementar. Aí o importante é eu saber fazer a dosagem, né? Qual a porcentagem que eu vou querer ter de fundo de infraestrutura, qual a porcentagem que eu vou querer ter de fundo de papel. Tem pessoas que gostam de botar elas em um grupo só, que seria no fundo, que seria no grupo ali de dívidas, né? Porque tem muita gente que divide a carteira em equities e dívidas, então tem gente que bota eu quero ter 30% da minha carteira em ativos ali atrelado à dívida, e aí bota ali tanto o fundo de infraestrutura quanto os fundos imobiliários de papel nesse mesmo grupo. Então vai depender ali da sua estratégia, vai depender da forma que a sua carteira está estruturada, vai depender da forma ali em que você fez a alocação macro ali da sua carteira. Mas as duas classes se complementam muito bem. Eu particularmente tenho as duas classes na minha carteira, tá? E aí, claro, tem momentos ali que eu peso mais para fundo de infraestrutura, momentos que eu peso mais para fundos de papel, mas eu acho que os dois ali conseguem se complementar muito bem. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, peço que, por favor, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal, compartilhem com outras pessoas que possam se interessar também por esse tema. Deixe aqui embaixo nos comentários, na sua opinião, você prefere estar com a sua carteira mais focado em fundo de infraestrutura, em fundo de papel, meio a meio? Você já investe em fundo de infraestrutura ou por enquanto está investindo somente em fundo de papel? Deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessas duas classes. Se você também tiver ali algum feedback para dar aqui para o canal, alguma sugestão, elogio, sugestão também de temas, né, ou então de análise de ativos, fiquem à vontade também para colocarem aqui embaixo nos comentários, porque isso é de extrema importância para o canal. Primeiro, porque eu consigo produzir um conteúdo cada vez mais direcionado para o que vocês desejam, e também porque isso daí gera um engajamento muito bom para o canal, e aí faz com que o YouTube entenda que é um vídeo importante, e aí ele divulga para mais pessoas, tá bom? Antes da gente finalizar, peço para que você não deixe de ler a descrição aqui do vídeo, com todos os produtos ali que eu disponibilizo para vocês, ali o nosso grupo VIP de WhatsApp, a consultoria de investimentos, caso você tenha interesse que eu monte uma carteira de investimentos para você, ou que eu analise a sua carteira já montada, e também para você conhecer o meu livro, Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira. Todas as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui, desejo a todos bons investimentos e até a próxima.